Louvado seja Deus. Somente crer, tudo é possível. Glória a Deus. Inclina a sua face, feche os seus olhos. Somente crer, tudo é possível. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, é tão bom estar em Sua presença, Senhor. A Bíblia diz que na Tua presença há fartura, não há falta, há fartura de alegria. E isso é verdade. Nós experimentamos isto, Senhor, quando estamos aqui. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui junto com o Senhor, num culto de adoração ao louvor ao seu nome. Obrigado por poder falar, cantar, adorar ao Senhor, porque é o que o Senhor merece. Obrigado pela tua bondade, o teu amor, tua misericórdia. Só temos a lhe agradecer. O Senhor tem sido tão bom. Como diz o salmista no Salmo 100, porque o Senhor é bom. E nós concordamos isto, Senhor, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Ó Deus, que nesta manhã que estás aqui, o Senhor possa nos ensinar, trazer a porção da Tua palavra aos nossos corações, e os nossos ouvidos estejam atentos e abertos para ouvir a Tua voz. Pai, assim nesta manhã nos ajude, seja conosco, pois nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus, é bom estarmos aqui, é bom adorar o Senhor, é bom ter o privilégio, chamado por Deus, para adorar a Ele. Amém? A irmã Coleta está conosco. Deus te abençoe. Bom vê-la de novo. E irmão Isaac também. Deus abençoe. Deus abençoe a cada irmão que veio, né? Esta manhã nós vamos assentar o nosso coração tranquilos e vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Estamos numa escola dominical. A irmã Bruna está ali também. Deus te abençoe. Jefté não veio? Tá. Então tá bom. Vamos abrir Apocalipse 2, versículo 8. Glória ao Senhor Jesus. Nós estamos há algum tempo já na era de Esmirna, mas tem tanta coisa boa e hoje nós vamos aprender mais umas coisas boas. Você, quando sair, pegue sua mensagem nova que chegou. Você tem direito a uma para levar para casa. A operação do Espírito Santo. Amém? Quanto isso, você não esqueça de contribuir com as mensagens. Tá? A gente não faz cobrança, mas os irmãos, quando já contribuir com o seu dízimo, já reserva um pouquinho para as mensagens. Nós precisamos aumentar a cota ainda mais. Né? E tem sido um alimento tão bom para nós, né? Não esqueça que a fé para o rapto está na mensagem da hora. Então nós precisamos dela. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas Deus diz, mas tu és rico. E há blasfêmias do que se dizem judeus e não o são, mas são
a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. Vamos juntos esse pedacinho? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11, o último. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Deus, Senhor, acrescente as bênçãos de sua palavra em nossos corações. Podemos sentar, meus irmãos? Vamos hoje falar sobre o versículo 10, um pouco, tá? E vamos também já falar alguma coisa sobre o versículo 11, tá? E vamos aprender com o nosso profeta. Então vamos ao versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Esse tentados é provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias que se refere aí, não é? Está como uma profecia de Deus lá. Porque você vai ver que isso se cumpriu no governo de um imperador que foi o mais terrível que teve durante as eras da igreja. O nome dele é Diocleciano. Diocleciano, ele desencadeou uma campanha de terror contra os santos de Deus. Que se não for a misericórdia de Deus, diz o profeta, teria exterminado todos os crentes. Ele estava determinado a acabar com todos. Foi a mais sangrenta da história e durou 10 anos. Quanto tempo durou? 10 anos. Por isso que Deus disse 10 dias, mas ele estava fazendo uma profecia. Foi do ano 302 até 312. Mas Deus sempre cuidou da sua igreja, sua noiva. Você está entendendo? Por isso que a palavra de Deus veio. Então você vai gravando isso. O imperador Diocleciano foi o mais terrível durante toda a história. Teve imperadores terríveis, mas esse foi o mais de todos. Ele queria simplesmente, o diabo, através da mente dele, disse: vamos acabar com todos os crentes, os cristãos. Mas Deus não deixou. A palavra de Deus vem como uma palavra de entusiasmo, dizendo: ser fiel até a morte. Mas veja que o profeta diz que ele não diz ser fiel até que chegue a morte. Por exemplo, ser fiel até você ficar velhinho para a morte chegar? Não, mas até na morte. É diferente, certo? Porque o profeta diz que Deus estava dizendo assim: olha, presta atenção, vocês podem selar o testemunho de vocês com sangue, certo? Com sangue. Então milhares, se milhões, têm morrido durante todas as eras. Eles morreram na fé, na revelação, porque Deus, não sei se você vê Deus na era de Pérgamo, ele faz, no versículo 13 do capítulo 2, já é na era de Pérgamo, Deus faz uma referência a um cidadão, a um irmão. Ele diz assim: eu sei as tuas obras onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias, aí Deus diz, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita.
Nós procuramos, a única referência é na Bíblia sobre esse rapaz. Não tem nem referência na história sobre ele. Mas se deduz que ele foi um dos primeiros que entregaram a vida como mártir por essa palavra, por esse evangelho. E Deus destaca ele aqui, porque ele foi fiel até na morte. E hoje Deus está perguntando para nós, nesta manhã, se nós estamos dispostos, se houvesse uma perseguição, nós entregaríamos a nossa vida por essa mensagem. Será que nós estaríamos dispostos? Ou nós correríamos? Ou nós nos esconderíamos? O que você acha? É isso que o profeta quer destacar. Porque, irmão, eu quero que nesta manhã a gente pense bem. Quem nós somos? A gente se alegra, canta hino, louva a Deus, adora, pula. Isso é bom. Mas eu quero ver se você está disposto a entregar até sua vida por essa mensagem que nós queremos. É uma coisa diferente. Porque não é para qualquer um isso. Nós vamos aprender que não é para qualquer um. Frequentemente pensamos que seria quase impossível ser um mártir. Mas procure lembrar que a fé que exercemos diariamente para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que hoje nós temos, que a revelação foi a mesma que sustentou os Policarpos e todos os mártires do passado. Eles morreram nessa mesma revelação que nós temos hoje. Eles não eram mais que nós, eram igualzinho a nós, só que eles sabiam em quem tinham crido, sabiam que eles tinham, eles defendiam as cores, e é isso que Deus quer de nós também nessas últimas dias. Aí você diz assim, não, mas era para eles, mas não esqueça que está vindo algo aí. Não esqueça que está vindo um aperto aí. A gente fala em aperto, mas você tem que estar pronto para isto. Eu tenho que estar pronto para isto. Porque já está profetizado que vai vir. Religiosamente. Que nós vamos ficar sozinhos. Sozinhos em termos aqui que eu estou dizendo. Sem nenhum apoio daqui, só o de Deus. Mombrana diz... E chama isso de hora suprema. É a hora suprema, é a hora final. É a hora onde a coisa aperta. É a hora onde... Você já viu quando se aperta uma bexiga aqui embaixo, a tendência dela é sair para cima. Isso vai ser conosco. Quando apertar aqui embaixo, a nossa tendência será sair para cima. Mas não será assim uma coisa tão simples assim como as pessoas pensam, que tem uma ideia errada aí na rua. As pessoas vão estar andando numa vida frouxa, sem nenhum problema, aí a trombeta toca, o céu abre, e aí sai um monte de gente, não importa que tipo de pessoas sejam. Não é assim. Deus está separando um povo. Ele não é tão grande, ele não é muita gente não, mas é uma noiva que ele disse que teria. Amém? E ela será testada, ela é separada. Ontem eu estava conversando lá com meu irmão lá em Blumenau, e os irmãos ali, e eu estava dizendo, o quadro está feito. Eu sempre disse isso, Sodoma está aí, Ló está lá. Mas o Abraão está separado debaixo dos carvalhais de Mamre. Ló não recebe visita de Elohim, mas Abraão recebe. Ló não come com Elohim, mas Abraão come com Elohim. Nós nessa manhã estamos comendo com a mensagem de Elohim. Porque eu não estou dando para você uma placa, eu não estou dando para você um dogma. Eu estou trazendo a palavra de Deus, a verdadeira comida que Deus reservou para nós. Talvez você fique preocupado quando a gente fala dessas coisas, mas o pastor está falando de um aperto. Eu disse que o Mombrana chamou isso de hora suprema. Mas não esqueça que ele disse assim uma coisa:
a fé suprema, a revelação suprema, dará graça suprema para a hora suprema. Veja bem, vou repetir. Oh, glória a Deus. A fé suprema, a revelação vai estar em você de uma forma tal que ela dará graça. Nós precisamos de graça. Em tudo nós precisamos de graça. Amém? Por que você louva a Deus? É a graça de Deus que desce. E a coisa fica gostosa. Porque se não tiver a graça, fica sem graça. O culto é sem graça, mas aqui nós adoramos a Deus com graça. E você recebe a palavra com graça e se alegra. Então veja, a fé suprema dará graça suprema para a hora suprema. Então eu não estou preocupado com isso, com esse aperto que virá. Porque Deus sempre dá a coisa para a gente passar por aquilo. Amém? Os nossos irmãos venceram. Se vencer aquela tribulação de Diocleciano, por que eles venceram? Por que eles conseguiram? E por que eles não reclamaram? Por que eles não correram? Porque sempre Deus tem uma força para fazer contra a força de Satanás. O diabo diz, eu vou perseguir, viro para o cavalo vermelho, perseguição, guerra. Mas Deus desce também a unção do boi, que é a unção do sacrifício, para fazer frente à unção de Satanás. Deus nunca perderá para o diabo. Se ele não perdeu em todas as 6 eras, ele não vai perder na 7ª também. Deus sabia que nesta era que nós estamos vivendo, os 3 cavalos se juntariam. O branco do início, o vermelho que veio logo depois, o preto que veio nas eras anteriores a esta, se juntariam para ser o amarelo, os 4 cavalos cavalgando. E o diabo disse, agora eu acabo com tudo, mas Deus vem com a unção da águia. Deus vem com a unção da águia, te tira desta terra e te joga nas alturas, faz você voar acima de todas estas coisas. Por isso que eu creio e adoro esse Deus, porque Ele é poderoso. Amém? Faz você voar acima. Nós não estamos aqui, nós estamos nas regiões celestiais. Amém? Então você é fiel até na morte, e Deus também te dá um presente. Ele diz, ser fiel até a morte, e aí o que acontece? E eu dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, está lá, vamos juntos. Ser, lá no final, ser fiel até a morte. Ora, irmão, veja bem, se uma pessoa que dá um copo de água para uma pessoa, para um pequenino, para um filho de Deus, ele não perde galardão? Sabia disso? Sabia disso? Às vezes ele nem é crente, às vezes ele não vai numa igreja, mas ele receberá um galardão por isso. Nós temos que entender a Escritura do jeito como ela é. Ah, mas ele não vai no mesmo grupo que você vai, que está se esforçando, que é a noiva. Claro, mas ele naquele dia lá nós vamos falar sobre isso um dia e vamos explicar isso direitinho para você. Por isso que é bom estudar aqui. Agora veja, se o que dá um copo de água fria no nome do Senhor, ele não vai deixar de receber uma recompensa, quão grande será a recompensa daquele que dá a sua vida como mártir pelo nome do Senhor Jesus? Veja, talvez possamos obter uma pequena ideia se compararmos esta coroa
com a coroa que ganha uma corrida. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, Paulo fala de uma corrida que recebe um prêmio. Olha que ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Mas você colocou 27, né? É 24, tá? Por favor. Vamos lá. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Não é assim? Maratona. Corre aquele montaréu de gente, mas só leva o prêmio que cheguei lá em primeiro lugar. É assim ou não é? Aí o Paulo diz assim: correi, você correi de tal maneira que alcanceis esse prêmio. Nós estamos numa corrida, meu irmão. Nós estamos numa corrida. Nós vamos chegar para poder levar o prêmio. Ou não? Amém? Glória a Deus. A coroa dada ao vencedor da corrida olímpica, por isso que vocês viram que lá os gregos inventaram aquela coroa de ramo de flores, hein? Que levava o ganhador, não era isso? A coroa dada ao vencedor da corrida olímpica era uma grinalda de ramos de oliva. Mas a coroa mencionada aqui em Apocalipse, dada ao Marte, é a coroa da realeza. Sabe qual é a coroa da realeza? Coroa que rei usa. Jesus chama ela de coroa da vida. Uma coroa é para aqueles que se esforçaram, a outra é para aqueles que deram. Ambas são incorruptíveis, elas não perecerão. Os vencedores da corrida terrena, da vida breve, perderão a alegria dos aplausos do mundo. A glória dele se desvanecerá. Hoje ele ganha, mas depois os seus aplausos acabam, não é verdade? Mas aqueles que dão suas vidas para Deus, quer pelo esforço diário, quer pelo derramamento de sangue como sacrifício supremo de suas vidas, será dada para você a coroa da vida. Quantos querem essa coroa da vida? Pouquíssimo tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. O pessoal dá muito valor nas coisas daqui, né? O galardão de Deus é muito pouco estimado. Se cremos na realidade da ressurreição do corpo e num reino de substância eterna, então devemos armazenar no céu esses bons tesouros que estão disponíveis aos fiéis santos. Amém? Nós estamos armazenando o nosso tesouro lá em cima, não é aqui na terra. Aqui na terra, se Deus der, nós vamos aproveitar. Mas fica aqui, o que nós queremos é esse de lá. Agora, vamos aprender outra coisa aqui esta manhã, muito profunda. Versículo 11, vamos lá. E deixa o versículo aí. Vamos juntos. Quem? É uma promessa. É uma promessa. Vamos ver o que é essa segunda morte? Você quer aprender? Mais uma vez, o Espírito está falando a todas as eras. Esta mensagem é para nos confortar hoje, assim como confortou nossos irmãos de todas as outras eras. Ele nos diz que a segunda morte não nos causará dano. Todos nós sabemos. Vamos ver o que é a segunda morte? Está em Apocalipse 20, versículo 14. Deus está dizendo que nós não sofreremos esse dano. Vamos já. E a morte e o inferno foram lançados. Então, o que é a segunda morte? O que é a segunda morte? E Deus está dizendo: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Isso já não te alegra esta manhã de escapar disto aí? Olha, meu irmão, você foi predestinado para escapar disto.
Evidentemente, isso significa que todos aqueles que estavam lá dentro do inferno foram lançados no lago de fogo. Então, o inferno não é o final para tudo, é temporário. O final é o lago de fogo. Esse lago é terrível, que a Bíblia diz que lá é fogo e enxofre junto. Não dá nem para imaginar o que seria isso, um lago, que eu não sei que tamanho tem, que não é de água, mas é de fogo. É lá que é o destino de muita gente que vai. Não porque Deus quis que fosse, mas porque eles vão porque eles querem. Não dá para imaginar isso, né? Porque se a pessoa fosse jogada no lago de fogo e morresse, era bom. Pior que não vai morrer, porque a morte vai estar vencida. Não vai existir mais morte. Porque a morte é o último inimigo que vai ser vencido. Então você já pensou? A morte saiu, não tem mais morte, ninguém morre. Aí vai ser jogado no lago de fogo. Sentindo o fogo, mas sem morrer. As pessoas nem imaginam o que é isso, mas a Bíblia diz que existe. E ele já está preparado em algum lugar. Amém? Agora, veja bem. Eu quero salientar aqui algo para você. Vamos aprender uma coisa. Não há dúvida de que isto fará as pessoas comentarem sobre a minha estranha doutrina, mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus e nego, o profeta diz, que o incrédulo vá para o inferno eterno e queime lá eternamente. O inferno não é eterno. Sabia? Vamos aprender esta manhã. Em primeiro lugar, o inferno ou lago de fogo, como você pode chamá-lo, não é eterno. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para um fogo eterno, preparado para... Aqui tem muitas coisas para aprender. Primeira coisa que eu quero lhe dizer: para quem foi feito isso? É para o diabo e os seus anjos. Foi para isso que foi criado o lago de fogo. Foi para isso que foi criado. Mas por que os homens vão para lá? As pessoas vão para lá? Se não era para eles? É porque eles não querem a palavra. Eles não querem Deus. Eles rejeitam a Deus, que é a vida eterna. Por isso que eles vão para lá. Não que Deus queira que eles... Você vê que o versículo diz, está bem claro, preparado para quem? Diabo e os seus anjos. Foi para isso que ele foi criado. Mas os homens vão lá de intrometido, de enxerido, porque não querem saber da palavra. A Bíblia é bem clara, certo? Então, preste atenção nessa palavra. Preparado. Então teve início. E o profeta parte do princípio: tudo que teve um início terá um fim. É lógico. Nós não tivemos um princípio? Nós nascemos um dia. Nós tivemos um princípio. Então esse corpo um dia terá um fim, porque ele nasceu um dia. Então ele tem que morrer. Tudo que foi preparado, tudo que foi um dia que apareceu, um dia terá fim. Por isso que Deus resolveu uma coisa para nós. Ele nos deu vida eterna para resolver esse problema. Então vamos ver isso aqui. Glória a Deus. Ora, se ele foi preparado, então não foi sem princípio. Mas você pode ver uma palavra que você diz assim, mas está escrito fogo eterno. Certo? Então, aí o profeta diz, você poderia até tropeçar nessa palavra eterno. Mas essa palavra não significa eterno do jeito como a gente pensa. Esse eterno no original significa de séculos a séculos. No original grego. Não quer dizer eterno na nosso modo de pensar, eterno, nunca mais terá fim. Não, no original essa palavra, fogo eterno, é de séculos a séculos. Amém?
Isso você vai ver na Bíblia, por exemplo, em 1 Samuel 3, versículo 13 e 14, Deus disse a Samuel que ele iria, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa, está falando de Eli, para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, quer dizer, os filhos eram terríveis de Eli, não os repreendeu. Portanto, eu jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Você está vendo que no versículo anterior Deus fala para sempre? Mas nesse para sempre, tá? Não quer dizer, porque você vai ver que em 1 Reis 2:27, Salomão expulsou o último sacerdote da família de Eli. Você está me entendendo? Então não era para sempre como na nossa mente. Não sei se você está captando o que eu quero dizer. Nós estamos fazendo um apanhado bíblico. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli e Siló. Olha como Deus não esquece de sua palavra. Gente, grave uma coisa: Deus não passa por cima de sua palavra. Deus não está preocupado com o que eu estou pensando. Deus nunca vai se basear no seu pensamento, nem no meu pensamento. Deus vai se basear no que diz a sua palavra e não tem conversa. Isso é bom nós termos em mente. Porque o problema de Eli é que ele não... O problema de Eli é que ele não corrigia os seus filhos. E você tem que corrigir o seu filho, viu? Não diga que ele é fofinho e você tem medo você vai ter problema amanhã. Amanhã ele vai fazer vergonha para você. É a Bíblia que diz. E a Bíblia diz que não é proibido ter uma varinha em casa, não. Claro, para corrigir com sabedoria, né? Mas nós temos que corrigir os nossos filhos. Eli não corrigiu os dele, ele era um sacerdote. Não corrigiu, deu problema. Deus teve que mudar até a linha sacerdotal em Israel. Porque se os nossos filhos não forem corrigidos, eles fazem coisas do arco da velha. A Bíblia diz que os filhos de Eli não tinham... não vamos nos basear nisso agora, porque não é isso a nossa linha. Mas eles não respeitavam a casa de Deus. O sacrifício estava sendo queimado, tinha um ritual, tinha que esperar a hora certa. Eles chegavam lá com um garfão, metiam dentro da panela. E as pessoas diziam, não, mas não é assim. E eles não queriam nem saber. Você pensa que Deus não olha essas coisas? Por isso que nós temos que ter cuidado e respeito com as coisas de Deus aqui. Esse lugar aqui é lugar de Deus descer entre nós. Nós temos que ter reverência. Aqui ninguém fica andando de qualquer maneira. Ninguém se levanta, arrasta a cadeira. Criança não pode correr aqui dentro. Respeito pela casa de Deus. Ninguém fica mascando chiclete aqui. Você não fica mascando chiclete numa audiência de juiz. Se respeita o juiz da terra, não vai respeitar o Todo-Poderoso. Não é um juiz que está aqui, é o Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Eu ensinei aqui, graças a Deus que vocês são bons para aprender, até para a gente orar aqui, quando você ora de frente para o altar, você tem que virar a cadeira. A gente não pega a cadeira... Isso é falta de respeito. Você levanta a cadeira bem devagarinho, coloca sem fazer barulho e se ajoelha, porque você está diante do Todo-Poderoso. E se a gente não falar isso aqui, vira bagunça. Aí daqui a pouco o Espírito Santo nem entra mais aqui, porque ele gosta de ordem, de respeito, de reverência. Deus quer ser adorado. Certo, irmão Lu?
Eu sei que ele gosta que a gente diga isso. Então os filhos de Eli perderam tanto a compostura, que eles deitavam com as mulheres dentro da tenda da congregação. As mulheres faziam fila. A Bíblia que diz, mas eu não quero ler agora, porque não é o nosso tema, mas a Bíblia diz: as mulheres faziam uma fila daqui lá na esquina para deitar com eles dentro da tenda da congregação. Você já imaginou uma coisa dessa? E eles eram sacerdotes ministrando na igreja. Não dá para imaginar uma coisa dessa. Aí Deus se aborrece. Deus diz: eu vou trocar esse sacerdócio. Por isso que você vê Deus chamando Samuel com 12 anos. Samuel era criança de 12 anos, e Deus já estava dizendo: Samuel, Samuel. É que Deus estava com pressa de trocar aquela porcaria. Irmãos, nós temos que nos manter a nossa compostura, porque senão Deus troca, Ele tira tudo. Ele faz a gente passar e levanta outro povo, mas Ele vai ter. Mas nós não vamos perder a presença do Todo-Poderoso conosco. É glória! Então veja bem, deixa eu voltar aqui tranquilo. Eu tenho que ensinar o certo. Eu ensino certo, eu ensino o namoro do jovem certo. Eu vou na casa, eu ensino. Eu digo que você tem que plantar hoje o que você quer colher amanhã. Você já começa a plantar agora. Se você quer um casamento abençoado, que Deus coloque a mão, que ajude você no trabalho, que Ele te abençoe para te dar uma casa, que você compre os móveis, que você seja feliz de verdade, plante hoje. Tenha um namoro correto, o pastor vai lá, abençoa, Deus coloca a mão em cima, pronto, meu filho, Deus está lá com você porque der e vier. Que se fizer errado não tem remendo mais depois, é difícil, dá só problema. Eu tenho que ensinar o certo. Feliz aqueles que têm um pastor para ensiná-los. Eu ouço direto isso: pastor, eu não tive um pastor dentro da minha casa, e choram para vir e nos ensinar como fazer certo. Mas enquanto eu estiver fôlego, eu quero ir na casa e dizer: olha, meu filho, faça assim, 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 vai dar certo no final. Muito bem. Vamos lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você poderia agora querer saber quando poder usar essa palavra eterno e não usá-la da maneira que fomos ensinados. Isso é fácil. Quando se aplica a Deus, significa ser sem princípio ou fim. Deus não tem. Por isso que quando você pensa, vamos pensar em Deus. Você pensa em Deus agora. Deus é espírito. Aí a Bíblia diz: Ele nunca nasceu. Dá para você pensar numa coisa dessa? Uma coisa que nunca nasceu, sempre existiu. Na minha mente parece difícil. Eu acho que na sua também. Porque nós estamos condicionados a tudo nascer um dia. Um dia foi criado, essa planta nasceu. Né? Ela nasceu um dia desse. Né? Um dia fizeram esse instrumento, um dia ele se acabará. Nossa mente é condicionada a isso. Mas pensar em Deus, a gente volta lá atrás, vamos ver quando foi. Aí tu vai voltando, você não encontra o princípio de Deus. Porque Ele sempre foi Deus, sempre Ele existiu. Aí que você vai para frente, Deus sempre vai existir, sempre, sempre. Então, quando você pensar em vida eterna, pare de pensar nas coisas daqui, certo? Tenha em mente que é a vida de Deus. Amém? Ó, 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Olha esse versículo que eu achei tremendo. Eu gosto da palavra, glória a Deus.
E o testemunho é este. Qual é o testemunho? Que Deus nos deu e esta vida está em... Oh, glória! Agora, vamos juntos. Quem não tem o Filho... Oh, glória a Deus! Não está falando dessa vida que nós estamos vivendo aqui. Está falando de outra vida. A vida de Deus. Então veja que o profeta diz: pois bem, somente filhos de Deus têm a vida eterna. Quem é filho de Deus aqui? Somente filhos de Deus têm a vida eterna. A espécie de vida que nunca teve princípio. Por isso que eu preguei, você que é escolhido, você que é eleito, também você nunca começou, você sempre teve vida. Eu acho que vocês não entenderam bem. Vocês que são filhos de Deus, sempre existiram. Jó 38, versículo 5, 6, por ali, 5, 6. Deus pergunta para Jó, e a gente conhece esse versículo muito bem, mas só o povo da mensagem é familiarizado com ele. Quem lhes pôs as medidas, se tu sabes, quem estendeu sobre o seu cordel? Versículo 6. Sobre quem estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Está falando da criação da terra. Olha assim, quando está falando lá da criação, no princípio, que eu não sei quantos milhões de anos foi lá atrás. Está falando de coisa muito mais antes do que você está imaginando. Que Deus estava criando o mundo e estava perguntando para Jó: onde tu estavas? Deus não é bobo, não. Deus é professor, ele sabe o que ele estava perguntando. Onde é que tu estava, Jó, quando eu estava pondo as medidas da terra? Se não tivesse, como é que Deus vai perguntar uma coisa dessa? Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam, esses eram os anjos e todos os filhos de Deus. Rejubilado. Eu estava lá fazendo isso que vocês estão fazendo aqui. Deus estava criando e eu estava. Deus estava criando e eu estava. Glória! Deus estava criando e eu. Aleluia! Deus estava criando e eu. Glória a Deus! Ei, 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 ei! Deus estava criando e o irmão Guilherme estava cantando. Deus estava criando e o irmão Felipe estava tocando bateria lá. O Juan estava tocando teclado. Glória a Deus! Eu já estava em algum lugar. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é em qualquer lugar que se dá glória a Deus desse jeito, não. Não é em qualquer lugar que se dá glória a Deus desse jeito. Porque o teu glória a Deus sai diferente. Eu sinto o teu glória a Deus diferente. Sai da alma, não sai só do lábio. Vem daqui de dentro, ó. E sai. Oh, glória! É porque tem vida em você. Vida, 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 vida eterna. Eu pergunto, onde você aprendeu isso? Quem te ensinou isso? Isso não é fabricado aqui.
Eu não posso te dizer, ó irmão, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Isso não vai funcionar. Mas a palavra, quando ela vem, ei! Eu fico emocionado. Eu fico emocionado. O profeta diz: você tem algo em você agora mesmo, não amanhã, agora mesmo, que é eterno. Deixa eu repetir. Você tem algo em você agora mesmo que é eterno. Sem princípio e sem fim. Eu digo isso para alegrar o seu coração. Porque tem gente que não estava lá no momento que foi criado. Não estava. E se ele não estava lá, ele não vai estar aqui também. Está vendo como não depende de nós? Não depende de mim isso. Chega o irmão Felipe, a irmã Laís, eu não sei. Não sou eu que vou determinar se eles vão ser cristãos, se não vão, não sou eu. Eu sou até proibido de dizer, você tem que aceitar Jesus. Eu não posso nem falar isso para eles. Mas se eles estiveram lá... Amém? Deixa eu dizer, você tem algo em você agora mesmo que é eterno, sem princípio e sem fim. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus, é uma parte do próprio Deus, é a vida de Deus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é bom isso, né, irmãos? Então vamos concluir com isso aqui dizendo: ora, se um pecador, olha só, se um pecador vai para o inferno para depois sofrer, da mesma maneira que você vai para o céu para gozar o céu, então ele tem que ter a mesma espécie de vida que você tem. Para um pecador ficar lá no inferno eternamente, ele tem que ter vida eterna. Você concorda comigo? Concorda? Mas ele não tem. Só você que tem. Deu para entender o princípio que o profeta está nos ensinando? Se um pecador vai para o inferno e para depois sofrer da mesma maneira que você vai para o céu, para gozar o céu, então ele tem que ter a mesma espécie de vida que você tem, vida eterna. E ele não tem, ele não ganhou. Hein? Oh, glória a Deus. Outra questão que o profeta coloca, que é bom a gente ver isso aqui. Pode haver então aqueles que digam que vida eterna significa o bem-estar dos filhos de Deus. É o bem-estar e satisfação deles que está em jogo. Por outro lado, o pecador vai para o seu castigo, de forma que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo e lugar. Vida eterna significa céu. E castigo eterno significa inferno. Se nós pensarmos somente nisso, você se surpreenderia com os homens que foram exaltados como teólogos, que criam nisso. Mas você sabe o que isso faz? Torna a vida eterna uma questão de geografia. Ah, eu vou para o céu, lá tem ruas de ouro, tem, mas você não tem que pensar geograficamente. Por quê? Porque vida eterna é uma pessoa, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Como pode alguém crer em tal coisa, que vida eterna seja uma questão de lugar? É mais que eu possa entender, diz o profeta. Veja bem, então veja, que é o céu? O céu é uma pessoa, é Cristo, para começar nisso. Se Deus está aqui com você e está na sua vida, o céu começa aqui já. O céu é Jesus. O céu é quando você se ajoelha para orar, que sente a presença dele, ele te eleva e você sai de si e fica naquele elevo, não quer mais levantar? Ali já é um pedacinho do céu para você. É ou não é? Quando você está aqui, meu irmão, nesse enlevo espiritual, que você sente essa alegria, não pode ser o diabo, tem que ser Deus. Ele já está te mostrando um pedacinho do que vai ser lá do outro lado. Você chora, você se sente feliz, a felicidade rompe dentro de você, é uma coisa que não tem como explicar. Vai explicar isso uma pessoa lá de fora? Ele olha você adorando aqui, glorificando, e diz: está doido, está louco. Mas se ele soubesse o que você está sentindo por Deus.
uma espécie de vida eterna. Deus a tem. Se temos Deus, nós temos vida eterna. Nele e através dele. Glória a Deus. Então veja, os maus serão lançados no inferno. E o inferno no lago de separados de Deus. Você já pensou alguém viver separado de Deus? Você viveria separado de Deus? Você teria coragem? Quem viveu lá fora uma vida desgraçada sabe o que é viver separado de Deus. Veja, faça um cálculo da vida que você vivia separado de Deus. É terrível. Dá para imaginar isso? Por isso que você tem que dar valor. Nós vamos dar valor? O inferno, lago de fogo, separado de Deus. Que coisa terrível será isso? Porque primeiro, quando há qualquer problema, que ocorre um acidente, a primeira coisa que a pessoa, meu Deus, chama Deus. Não é assim? Meu Deus, é uma coisa involuntária. As pessoas chamarem por Deus. É ou não é? E imagine separado de Deus. Lá no lago de fogo vai gritar, meu Deus, mas ele não está. Aqui ainda há Deus, ainda tem socorro. Se eu me arrepender, se a pessoa se arrepender, Deus está ali para dar a mão. E naquele lugar que Deus não está, não vai estar. Imagine. Mas com os justos não será assim. Eles não têm o que temer. Você não tem o que temer. Eu estou falando com o lago de fogo, mas você não está nem aí. Você só está aprendendo o que é o lago de fogo, mas você não vai para lá. Você escapou de lá. Eles não têm que temer, eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. E quem é que vence? Aquele que Jesus é o Cristo. Por que escapará este vencedor e este crente e entrará nos domínios da vida eterna e glória? Porque Jesus pagou um preço para nos resgatar do pecado. Ele preencheu a brecha de separação e nós que estávamos longe, agora já pelo sangue chegamos perto. Qual é o versículo que garante que você não vai para o lago de fogo? Você sabe que tem um versículo conhecido que garante que você, que tem vida eterna, não vai para o lago de fogo? João 5:24. E vamos comer a palavra juntos. O que está te estimulando esta manhã é a palavra. Vamos lá. Na verdade vos digo que quem ouve e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Essa condenação significa o lago de fogo. Escapará do lago de fogo. Não entrará no lago de fogo. Não vai para o lago de fogo. Porque o lago de fogo é morte. Mas o versículo final diz: mas passou da morte. Glória a Deus. Gente, glória a Deus! Maravilha, Senhor! Meu Deus, olha, com essa palavra a gente suporta até esse calor. Por isso que eu tenho que ser bem tranquilo aqui para você suportar o calor. Porque esse calor não se compara nem do lago de fogo. Você não foi chamado para ter calor, né? A minha esposa diz, ainda bem que eu fui predestinada para ir para o céu, não para ir para o inferno, nem o lago de fogo. Porque ela não gosta de calor.
E glória a Deus. Posso ir só mais um pouquinho para terminar? Tá gostoso ou não tá? Você sabe por que é assim? Eu ilustrarei isso para você, diz o profeta. Eu tenho um rapazinho chamado José. Ele é parte de mim. Não importa o que aconteça. Se eu fosse um homem rico, o pior que eu poderia fazer seria deserdá-lo. Mas não há nada que eu possa jamais fazer para negá-lo. Eu não posso porque ele é parte de mim. Olha aqui, vamos fazer um teste de sangue. Vamos comparar o seu sangue, que é o de José, com o meu. Isso provará que José é meu filho. Ele é meu. Faça um teste de sangue com Elias aí. Vai dar Alexandre. O Alexandre pode deserdar um dia o Elias, mas não pode negar que é filho dele, que o sangue está lá. É o teste de sangue que mostra que você pertence a Deus ou não. O teste do mundo é o DNA. E o teste é da palavra. A palavra diz o que é que está correndo aqui dentro. Aí dentro. Aleluia! Faz o teste aqui. Faz assim, faz o teste. O final vai dar Senhor Jesus Cristo. Amém? Não. Por isso que o irmão Brana não cita nada sem a Bíblia. Ele diz, por isso que a noiva se chama Senhorita. Por isso. Se você é da palavra, meu irmão, a palavra faz todo culto que você vem o teste de DNA. Quando você reage à palavra, quando você diz amém para a palavra, quando você se manifesta com a palavra, você fica feliz com a palavra, só está dizendo que você é um filho de Deus. Se não fosse, estava todo mundo quieto, nenhum amém saía. Isso é velório. Mas o nosso Deus não está morto. Nós não estamos aqui fazendo um velório. Não existe isso. Onde tem vida, tem alegria. Eu vou deixar por aqui, porque senão a gente vai explodir aqui dentro. É bom demais, gente. Mas venha domingo de manhã, que você vai aprender umas coisas. Quais são os tipos de pessoas que têm capacidade de ouvir a Deus? Só tem um grupo de pessoas. E nós vamos mostrar dentro da Bíblia onde eles estão e como eles se comportam. Porque o Espírito diz, quem tem ouvidos... Mas isso não é para qualquer um. Tem muita gente que nem está ouvindo. Porque ouvir não é só essa orelha aqui, esse ouvido para escutar. É muito mais que isso. O profeta diz que ouvir é entender. E entender é revelação. Se não tiver, você não entende nada. Mas se tiver revelação, você diz, glória a Deus. E a revelação vem e você diz amém. E a revelação vem e você diz amém. E o diabo fica com cara de tacho, porque ele quer mentir para você, mas não pode. Aí o profeta diz, o diabo odeia a revelação, mas nós fazemos festa. Nós dizemos amém, amém para a revelação. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia.
Glória a Deus. Agradeça ao Senhor. Ponha a sua mão para cima. O mínimo que você pode fazer é louvar a Deus por esses princípios, esses privilégios. Veja como você se sente esta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar o Te Agradeço. Vamos cantar o Te Agradeço. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Agradeça. Que vais fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens comigo. Te agradeço, meu Senhor. Os homens, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. De novo, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. Os homens, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos mais uma vez. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Agora prolongando assim. Te agradeço.
Coisa boa, Jesus. Aleluia. Vamos agradecer. A irmã Jaine está pedindo oração pelo seu pai, irmão Gilberto. Deve estar enfermo, mas nesta manhã o Senhor que está aqui presente pode curar. Vamos orar pelo irmão Maurício, lá de Rio do Sul, por seu favor e por sua família. Amém? Irmãos de Rio do Sul, dia 18, olha, os jovens estarão aí, né, irmão Juan? Em nome de Jesus, para ajudar no trabalho, evangelizar e fazer o culto de adoração ao Senhor. Vamos orar pela irmã Maria Ângela, que precisa. Maria José Ferreira, Cátia, Jorge do Nascimento, Vitória, Sheila, Dayana, Regiane, Valdirene, Sara, Tiago, Karina e Magna, são tantos. Vamos orar. Senhor Deus, estamos tão felizes esta manhã, porque hoje nós passamos pelo teste de DNA, mais uma vez, e o resultado deu positivo. Aleluia. Obrigado por esta manhã. O Senhor está aqui identificando-se com seus filhos. Ajude, irmão Gilberto, Senhor. Não importa o que ele esteja sofrendo, não importa o problema, o importante é que o Senhor é Deus. Cure o nosso irmão, que aquela enfermidade saia, em nome de Jesus Cristo. Ajude o irmão Maurício, Senhor, ele precisa de algo do Senhor, sua família. Pai, o Senhor sabe o que meu irmão precisa. Nesta manhã, em nome de Jesus, desta unção que está aqui, nós oramos que o Senhor faça a obra, seja ela qualquer, de libertação, em nome de Jesus. Irmão Jairo de Moraes, ajude nosso irmão, Senhor, pedindo oração em seu favor, e sua família estenda sua mão de poder, faça uma obra poderosa na vida do nosso irmão. Ajude a irmã Maria Ângela, Senhor, toque no coração dela, faça uma obra. Se ela é uma filha de Deus, se tem um DNA positivo, o Senhor vai completar a obra. Ajude Maria José Ferreira, Cátia, o Jorge do Nascimento, não sabemos o que precisa, mas tu sabes, meu Deus. Vitória, Sheila, Dayana, Rogiane, Pai, são vidas que talvez estejam precisando de um toque deste Deus Todo-Poderoso. A Valdirene, Sara, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a mão. O irmão Tiago, a Karina, a Magda, Senhor, faça uma obra completa nessas vidas. Se chegar os pedidos até aqui é porque eles creem que Deus é capaz de fazer uma obra. Dá-nos um dia maravilhoso de paz, que a tua presença vá conosco para casa, que nós estejamos aqui logo mais para continuar a adoração, e nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Aleluia. Pegue sua mensagem na saída ali com os diáconos para levar para casa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oi, som. Oi, som. Glória a Deus. Oi, som. Oi. Oi, som. Oi, som.